Som. Boa noite aos irmãos que estão aqui conosco no templo, aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais. Nós sabemos que é muito bom a gente cultuar a Deus nos nossos lares, né? A nossa vida cristã tem que ser um culto a Deus, mas nada é comparável do que estar com os irmãos louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Então, é uma alegria muito grande, é uma satisfação muito grande poder estar aqui nesta noite, poder compartilhar da palavra de Deus com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão nos acompanhando também nas redes sociais. Irmãos, nessa noite eu gostaria de deixar uma pergunta para a nossa reflexão durante essa semana e para a nossa reflexão na nossa vida cristã. A pergunta seria: em quem nós temos confiado? Ou em quem nós estamos depositando a nossa confiança? Nós sabemos que seria básico, né, a gente declarar e falar que nós confiamos no Senhor, que nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Mas nós somos falhos e muitas vezes nós falhamos, nós erramos nessa perspectiva, nessa dinâmica de colocar realmente a nossa confiança em Deus. Porque às vezes nós cantamos, nós falamos, nós declaramos, e quando nos deparamos com alguma situação adversa, fora do nosso ambiente de igreja, quando nós nos deparamos com alguma situação adversa na nossa família, na nossa vida de um modo geral, muitas vezes nós esquecemos em quem nós devemos confiar, ou em quem nós devemos depositar a nossa confiança. E muitas vezes nós nos desesperamos, e muitas vezes nós tomamos atitudes precipitadas, porque deixamos de ali naquele momento acreditar no Senhor, de confiar no Senhor. Então é por isso que devemos ter essa certeza no nosso coração. A certeza em quem nós devemos confiar, a certeza em quem nós devemos depositar a nossa confiança. Isso precisa estar presente na nossa vida, no nosso coração. Essa certeza precisa estar latente no nosso viver. Então eu convido a vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 27. Salmo de número 27, o Salmo de Davi, o Salmo conhecido como o Salmo de confiança, né? Tem alguns salmos na Bíblia que eles são conhecidos como Salmo de confiança. O Salmo número 11 também é um Salmo de confiança. O Salmo de número 16 também é um Salmo de confiança. E esse Salmo também, de número 27, ele é conhecido como Salmo de confiança. E essa confiança, irmãos e irmãs, que Davi demonstra aqui nesse Salmo, essa confiança que ele está nos relatando aqui nesse Salmo, ela precisa servir de inspiração também para nós, para que, assim como ele, em todas as circunstâncias, em todas as situações, estava ali confiando no Senhor, confiando na providência de Deus. Então diz assim o texto sagrado: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá.
elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui nesta noite refletindo na Tua Palavra, naquilo que ela tem para dizer para nós e para falar aos nossos corações. Pai amado, que o Senhor possa nos despertar para que a nossa confiança em Ti seja sempre inabalável, ó Deus. Que independente das circunstâncias ou das situações que nós venhamos a viver e a passar, que nós possamos sempre acreditar na sua providência, acreditar no Senhor, confiar no Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o rei Davi, ele escreveu esse salmo aqui principalmente porque ele vivia num ambiente hostil. Nós sabemos que Davi não teve um reinado como o de Salomão, um reinado de paz. Davi lutou muitas batalhas, ele lutou muitas guerras. E ele vivia sempre cercado de inimigos e sempre existia a possibilidade de algum inimigo enfrentá-lo ou invadir as terras de Israel para lutar contra ele. Além da situação de ele viver em guerra contra o seu próprio filho ou contra pessoas que estavam próximas a ele. Então, a vida de Davi, o reinado de Davi, desde o início, nós nos lembramos lá quando ele lutou com Golias, foi uma vida, foi um reinado em que ele vivia cercado de inimigos. E então aqui ele declara esse salmo, mesmo diante das situações difíceis que ele estava vivendo, para demonstrar que ele confiava no Senhor, para demonstrar que ele confiava naquele Deus Todo-Poderoso, que havia livrado em muitas e diversas situações. É interessante a gente notar que nesse salmo, ele demonstra até mesmo uma confiança e uma ousadia. Ele diz no versículo 3 que ainda que um exército se acampe contra mim, não atemorizará o meu coração. A gente repara aqui que ele faz essa declaração ousada e ao mesmo tempo uma declaração de confiança, acreditando realmente que nada poderia vencê-lo, que nada ou exército algum poderia dominá-lo. Porque se Deus não permitisse que isso acontecesse, isso não iria acontecer. E ele estava aqui demonstrando essa confiança em Deus. Essa confiança que eu falei no início, ela deve servir também, irmãos e irmãs, de inspiração para as nossas vidas. Porque às vezes nós declaramos, como eu havia falado, que confiamos no Senhor, mas no momento de uma situação inesperada, no momento de uma crise financeira, no momento de um problema na família, às vezes nós nos desesperamos, às vezes nós queremos tomar providências rápidas, às vezes nós queremos até mesmo meter os pés pelas mãos e esquecemos de nos ajoelhar diante do Senhor, suplicar a Tua graça, a Sua misericórdia, e declarar que nós confiamos nele, que ele há de agir no momento certo. Não é que Deus é o nosso servo que estará sempre disposto a fazer a nossa vontade, mas ele é aquele que estará nos socorrendo nos momentos de dificuldade. Então, nós precisamos, irmãos e irmãs, assim como Davi, confiar no Senhor, acreditar no Senhor e viver essa fé
não apenas em palavras, não apenas em canções, mas viver uma fé real, uma fé verdadeira. Então, é preciso confiar no Senhor, porque acima de tudo, a nossa confiança em Deus é um remédio contra o medo. Quantas pessoas que se declaram cristãs e declaram que são crentes em Jesus Cristo, mas estão sempre com medo de algo, estão sempre com receio e com medo daquilo que nem ao menos vai acontecer, mas a insegurança, mas a ansiedade faz com que as pessoas muitas vezes vivam com medo. Porque o medo, em uma certa medida, ele é até saudável, né? O medo nos livra do perigo. É bom, é saudável ter o medo, em uma certa medida, porque ele nos impede de fazer alguma coisa que vá nos prejudicar. Mas o medo, ele não pode ser algo doentio, o medo não pode ser algo que venha a nos aprisionar, ou venha a nos impedir de prosseguir, ou venha a nos paralisar. E muitas pessoas estão paralisadas, muitas pessoas deixam de agir, deixam de caminhar porque sentem medo do amanhã, sentem medo de uma situação que estão para vivenciar, vivem com medo, esquecem que precisam depositar e têm que depositar a sua confiança em Deus. Porque, irmãos, a nossa confiança não é depositada no ser humano, a nossa confiança não tem que ser depositada em instituições, a nossa confiança não tem que ser depositada em filosofias, a nossa confiança tem que ser depositada em Deus. Nós precisamos confiar ainda mais no Senhor, crendo que Ele é poderoso para reverter as situações adversas, crendo que Ele é poderoso para movimentar e modificar qualquer situação. Porque às vezes nós sabemos disso, nós estamos cansados de ouvir, nós cantamos, como eu falei, mas na hora de vivenciar aquela situação, na hora de experimentar a nossa confiança em Deus, muitas vezes nós falhamos. Mas a palavra de Deus nos inspira. Esse salmo de Davi nos inspira a confiarmos nele em toda e qualquer circunstância. Então, nós precisamos confiar no Senhor, porque a confiança no Senhor é um remédio contra o medo. Nós não precisamos viver com medo de tudo e de todos. Nós não precisamos viver constantemente atemorizados, porque o Senhor é a nossa força. Como Davi diz aqui, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E olha que, como eu falei anteriormente, ele vivia ameaçado por nações vizinhas, a qualquer momento ali sofrer um revés, sofrer uma guerra, mas ele confiava no Senhor. A confiança também no Senhor, irmãos, nos traz esperança em meio ao caos. Porque quando a gente confia, a gente tem fé, e a gente está ali no meio daquele turbilhão, no meio daquele maremoto, a confiança nos traz a esperança, porque nos faz relembrar das vezes em que passamos por situações difíceis e que o Senhor nos livrou. Quantas vezes a gente está ali vivendo numa situação em que a gente esquece, não é por isso que o texto bíblico diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nos momentos de dificuldade, nós precisamos confiar e trazer à nossa memória as vezes em que Deus nos deu livramento, as vezes em que Deus nos socorreu. É por isso que isso precisa estar no nosso coração. As boas lembranças, as memórias das vezes em que o Senhor agiu nas nossas vidas. Às vezes
vivemos momentos de murmuração e tristeza e deixamos de olhar para trás e relembrar os livramentos que o Senhor nos deu, as situações difíceis em que o Senhor nos deu o escape. Então, confiar no Senhor nos traz a esperança, nos traz a memória, aquilo que Ele já realizou na nossa vida, aquilo que Ele já realizou no nosso viver. A nossa confiança também em Deus, irmãos, ela precisa ser patente, ela precisa ser firme, porque ela alegra o coração do Senhor. Nós somos filhos de Deus, Ele é o nosso Pai. E como alegra o seu coração quando Ele sabe em que os seus filhos confiam nele. Quando Ele olha para os seus filhos e vê que os seus filhos depositam a sua confiança nele. Imaginem só para um pai ou para uma mãe lidar com seu filho, seja ele pequeno ou até um pouco maior, e perceber que o seu filho não confia nele. Nós devemos confiar no Senhor como uma criancinha confia na mãe, como uma criancinha confia no pai. Como existe aquela ilustração, que a criança se joga porque ela sabe que o seu pai vai segurá-la, ela sabe que o seu pai vai recolhê-la. Então essa confiança que uma criança tem com o seu pai ou com a sua mãe, que faz ela descansar, que faz ela dormir tranquila, o sono na noite. Essa confiança nós precisamos ter também para com o Senhor, porque isso vai alegrar o seu coração. E nós, como bons filhos, queremos que o nosso Pai tenha um coração alegre. Queremos que o nosso Pai se alegre conosco. Queremos que o nosso Pai se regozije conosco com as nossas atitudes. Então, quando nós confiamos nele, nós agradamos o seu coração. Hebreus já dizia, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu confio no Senhor, eu faço como Davi. Aqui eu reconheço a sua grandeza, eu reconheço a sua soberania, eu reconheço o seu poder. Ele dizia que uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então ele reconhecia a grandeza, o poder, a majestade de Deus, como fruto, como consequência da sua confiança. Então, quando nós confiamos em Deus, é como se nós estivéssemos realmente declarando para as pessoas: olha, eu confio no Deus verdadeiro, eu confio no Deus em quem realmente eu cultuo e eu creio. Como as pessoas vão querer seguir o Deus que nós seguimos, se nós não demonstramos essa confiança nele? Se nós não agimos como Davi estava agindo aqui, demonstrando uma confiança verdadeira em Deus e no seu poder. Então, nós devemos ter essa certeza de que em toda e qualquer situação, nós vamos confiar nele. É claro, irmãos e irmãs, que confiar em Deus não significa tentar a Deus. Confiar em Deus não significa que nós vamos deixar de fazer a nossa parte, de tomar os cuidados necessários que nós devemos ter que tomar em qualquer situação. Confiar em Deus não significa que nós vamos viver relaxadamente, nós vamos viver de uma maneira irresponsável, não. Confiar em Deus significa que nós vamos sentir paz no nosso coração, nós vamos sentir o seu bálsamo, nós vamos sentir a sua tranquilidade e a esperança nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza, diante de uma situação complicada.
Muitas pessoas têm vivido uma vida, mesmo dentro da igreja, ou seguindo o cristianismo, uma vida de desespero, uma vida de desequilíbrio, porque tem deixado de confiar no Senhor, tem deixado de confiar na providência do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas querem ver algo palpável, querem fazer e agem como Tomé, só acreditam se veem. Mas é necessário que a gente confie no Senhor. Independente se Ele está fazendo algo visível diante dos nossos olhos ou não, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos agir como Davi estava agindo. Nós precisamos agir como ele estava agindo. Porque confiar no Senhor é o melhor caminho a se seguir. Confiar no Senhor é a melhor solução diante das dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. Então, que nessa noite nós possamos estar refletindo nessas palavras inspiradoras de Davi. E que a nossa confiança não seja apenas uma confiança da boca para fora, não seja apenas uma confiança que está limitada aos cânticos, mas que a nossa confiança em Deus seja uma confiança real, que a gente realmente venha depositar diante dEle as nossas aflições, as nossas dificuldades, acreditando que Ele estará agindo em nosso favor e vai agir de acordo com a vontade dEle, porque Ele quer o melhor para nós, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que nós possamos ter essa certeza no nosso coração e na nossa trajetória, no nosso caminhar, tenhamos a certeza de que nós realmente escolheremos o melhor caminho ao confiarmos no Senhor, ao depositarmos a nossa confiança nele, ao entregarmos realmente a nossa vida a Ele, ao nos jogarmos em seus braços, sabendo que Ele vai nos acolher. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus possa agir na nossa vida, tocar no nosso coração e que nós possamos realmente confiar nele, porque esse é o melhor caminho, essa é a melhor solução. Amém.